Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar da técnica de substituição, uma técnica de integração na verdade. E nessa aula está estruturada da seguinte forma: por que vale a fórmula, rapidamente a explicação, e depois os primeiros exemplos para trabalhar de fato com essa técnica, que é muito importante para integrar as funções. Então vamos começar a aula. Então a primeira filosofia de tudo que a gente tem que sempre pensar é derivação e integração são operações uma inversa da outra. Então, se nós temos regras de derivação, então a gente vai ter regras de integração. Mas, por nomes, a gente usa o seguinte: regras de derivação se transformam em técnicas de integração. E no caso específico nessa videoaula, a regra da cadeia vai se transformar na técnica da substituição. O que diz a técnica? Primeiro, a regra da cadeia diz o seguinte: essa fórmula aqui. Se vale essa fórmula, ou seja, se essa função aqui é igual a essa, então nós podemos integrar aqui e integrar aqui. Quando a gente integra, então agora eu vou inverter esse papel, esse aqui vai vir primeiro. Então eu sei que isso é igual a isso. Só que a integral da derivada é a própria função, mais a ambiguidade que é mais c. Então olha só, daqui a gente faz isso. Mas professor, por que técnica da substituição? Porque primeiro, para bater o olho e perceber é meio complicado, assim. A gente precisa de um passo intermediário para ajudar. E qual é o passo intermediário que a gente faz? Ó, a gente percebe, de alguma forma, isso nas contas, que u, e a gente transforma u igual a g de x, substitui g de x por u. Substituindo g de x por u, nós temos que isso aqui fica du é igual a g' de x dx. Então, o que a gente faz? Olha, g' de x dx é o meu du, e o g de x é o u. Então, isso aqui fica exatamente a integral de f' de u du. A gente sabe que isso aqui, a integral da derivada, agora fica muito mais claro na expressão, muito mais rápido que isso. É f de u mais c, e u é o g de x. Então, na verdade, esse vai ser a passagem. Perceber quem a gente vai chamar de u, quem é a função. Então, vamos só fazer os primeiros exemplos para a gente entender de fato o que está acontecendo. Então, os primeiros exemplos é o seguinte: nós queremos resolver a integral de seno de 2x dx. Olha, se fosse seno de x dx, a gente sabe resolver. Já é uma primitiva imediata. Seno de 2x dx já não é tão imediata. Então, a gente precisa mexer um pouco na integral. Então, como que a gente mexe na integral? Olha, puxa, como eu queria que o 2x vire u. Então, vamos fazer isso. U é igual a 2x. Se u é igual a 2x, não tem problema. Ah, e se não funcionar? Se não funcionar, apague e pensa outra coisa. Não tem questão, a gente tem que tentar. Então, du é igual a 2dx. Droga, cadê o g' de x dx aqui? Como que eu faço? Puxa, dx é igual, du é igual a 2 vezes dx. Isso é problema? Não. A gente faz o seguinte, ó. Se eu pegar essa expressão, multiplicar por 2, e depois dividir por 2, já que a constante pode ir para fora, então aqui, ó, nós temos o que nós queremos, o du. Então, essa brincadeira toda fica o quê? A integral é 1/2 da integral de quem? O 2x é u e 2dx é o du. E quem é isso? Isso aqui, a gente sabe integrar seno de u. A integral de seno de u é menos cosseno de u. Lembra que a gente está integrando em relação a u. Mais c. Então, para terminar tudo, nunca se esqueça disso. Você tem que voltar ao u. Você está integrando em relação a x. Então, isso aqui tudo é igual a... Vou botar o menos para cá. Menos cosseno de 2x dividido por 2 mais c. E essa é a integração feita. Vamos fazer mais um exemplo, porque é natural, uma das substituições diretas que a gente tem que bater o olho é o que a gente chama de linear. Por que linear é importante? Ó, se nós trocarmos por 3x mais 2 agora, e queremos fazer a integração disso. Então, uma das ideias, novamente, u é igual a 3x mais 2, e du fica igual a 3dx. Se aparecer constante aqui, não é nenhum problema. A gente fica muito feliz. Por quê? De novo, você multiplica,
Então, olha, eu queria que fosse 3dx. Multiplica por 3, divide por 1/3. Não é nenhum problema. Então, agora substitui tudo. Então, vai ficar 1/3 da integral. Quem é 3x mais 2? 3x mais 2 é u. Exponencial de u. E quem é 3dx? du. E acabou. Isso aqui fica a integral de exponencial de u, a gente sabe. Então, é exatamente exponencial de u. O 3 já boto aqui embaixo. Mais c. E para finalizar, isso aqui vai ser igual a... Quem é exponencial de u? Quem é u? U é igual a 3x mais 2. Sempre volte, nunca esqueça disso. Exponencial de 3x mais 2 dividido por 3 mais c. E acabou. Vou fazer mais um exemplo agora da parte não linear. Olha, vamos supor que a gente quer resolver essa integral aqui. Então, uma das coisas que chama a atenção, vamos dizer assim, é esse cosseno de x dx aqui. É uma das maneiras de aparecer. Se aparecer o cosseno de x dx, nossa, se eu conseguir fazer u igual a seno x, fica bom? Poxa, o dx fica bom, porque du é cosseno de x dx. E só tem seno x aqui. Então, podemos encarar esse problema desse jeito. U igual a seno x. Então, nós temos que du é igual a cosseno de x dx. E o que nós temos é o seguinte. Então, isso aqui fica igual a integral... branco. Isso aqui fica igual a integral de quem? Seno de x é u, cosseno de x dx é o du. Isso aqui é igual a u ao quadrado sobre 2 mais c. E isso aqui vai ser igual a seno ao quadrado de x sobre 2 mais c. Nunca se esqueça de voltar para o x. Agora, só para dar um pause e pensar um pouco aqui, uma coisa legal. Se nós pensássemos um pouquinho, essa expressão aqui, ó, seno de x vezes cosseno de x, pensando em relação trigonométrica, é igual a seno de 2x dividido por 2. Né? Seno de 2x é igual a 2 vezes seno x cosseno x. Dividiu por 2, olha aqui, era aqui também. A gente poderia fazer u igual a 2x aqui, não tem problema, tem mais de uma maneira de resolver. Mas o que é interessante, olha essa expressão aqui e olha essa expressão aqui. Poxa, são diferentes? São. Mas também tem que lembrar que vale essa fórmula aqui, ó. Cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Então, claro, aqui ficou sobre 2 porque está sendo x sobre 2 aqui, tem umas relações aqui. Mas o que eu estou falando é que cosseno de 2x e 2 seno ao quadrado de x, menos 2 seno ao quadrado de x, são essencialmente iguais da mesma integração, a menos de uma constante. E como a única ambiguidade da integração é constante, algumas vezes pode aparecer cosseno de 2x, outras vezes pode aparecer seno ao quadrado de x. Isso acontece, tem mais de uma, quando aparece cosseno e seno, por causa das fórmulas trigonométricas, algumas vezes vai mais que uma resposta. Mas, na verdade, é única por causa dessas fórmulas trigonométricas aqui toda. Mas, enfim, para dizer que isso aqui tem mais de uma maneira de resolver. Quem não perceber esse 2x igual a u, mas é sempre bom perceber esse caso, mas podia encarar o problema desse jeito. Mas vamos continuar. Agora queremos fazer integração de x cosseno de x ao quadrado dx. Novamente, esse x ao quadrado está atrapalhando. Se está atrapalhando, vamos rezar aqui. Vamos ver se essa substituição funciona. Se funciona, vamos ver. Então, nós temos que du é igual a 2x dx. Ah, 2x dx. Olha, aqui aparece o x dx. Então, vou mexer um pouquinho nessa expressão. Eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Isso aqui fica x vezes dx. São iguais, não mexi em nada. Só troquei a ordem porque aqui fica mais claro. Ah, mas professor é 2, o que eu faço? Multiplica por 2, divide por 2. Sempre esse truque é bom. Então, o que nós temos? Isso aqui vai ficar 1/2. Então, a substituição funcionou muito bem. Então, olha, 1/2 de quem? Cosseno de u, x ao quadrado, e isso aqui tudo é o meu du.
Então, terminando a conta, isso aqui fica... Opa, ainda não. Então, para continuar, isso aqui fica igual a 1/2. A integral de cosseno é mais seno, porque a derivada de seno é cosseno, mais c. E quem é essa integração toda? Então tem que voltar, u igual a x ao quadrado. Então vai ficar seno de x ao quadrado sobre 2 mais c. E essencialmente isso termina. Quem quiser fazer o teste, deriva e vê que vai dar x cosseno de x ao quadrado dx, isso aqui. A derivada disso essencialmente é isso aqui. Então, basicamente essa é a ideia. E para aprender mesmo técnica de integração, essa regra da substituição, essa visão, claro, a gente vai fazer mais exemplos na próxima aula, mas é com exercícios, é treinamento. E é isso.